Não. Eita, revolta, calma. Tá vendo, professora, como é? Não precisam ficar estressados, Ave Maria. A Oceania é. Também, eu já passei para vocês que sobre os três continentes, Ásia, Oceania e Europa, né? Então vamos para alguns aspectos físicos. Ué, você sabia Então, não, Júnior? Sabia, é claro. o Gorge perde a oportunidade. Não foi? Bem, É? sobre os aspectos físicos, eu vou deixar aqui o slide da Oceania, mas eu vou falar sobre os outros continentes também. Bem, a Ásia, né, é um continente bastante peculiar em todos os aspectos. É um continente que tem muitas coisas diferentes, seja na sua etnia, cultura, religião, na própria composição desse relevo desse continente. É bem diferente. Então, dentro da Ásia, eu tenho a Cordilheira do Himalaia, onde estão localizados os maiores pontos da Terra. Ou seja, os mais altos pontos do planeta estão É Monte localizados dentro do Everest. continente asiático. Isso, Monte Everest. Então, por favor, se eu colocar uma questão relacionada a isso na prova, não me marquem, E, pelo e- amor de Deus, que na Ásia não tem relevo, porque o maior relevo do mundo está na Ásia. não Ah, é? você tem relevo, sim. Tem relevo, é o maior. Então, toda essa composição de relevo, toda essa composição de planaltos, planícies, cordilheiras que tem dentro da Ásia, vai interferir diretamente no clima e na vegetação da Ásia, ok? Vou pegar aqui É. o slide da Ásia, um minutinho. Então, nesse relevo, como eu falei para vocês, vai influenciar bastante na composição dos climas da Ásia, mas serão os climas que vão determinar a vegetação, ok? Então, a gente estudou isso, né? Bioma, divisão da Ásia, monções asiáticas, que eu já cobrei na outra prova. E agora eu vou cobrar um pouco para vocês, um pouco de vocês sobre o clima da Ásia, sobre essa vegetação. Bem, a vegetação mediterrânea, né, geralmente se desenvolve em um clima que tem verões secos e quentes, invernos amenos e chuvosos. Então, eu tenho. Posso sim colocar, Carlos. Então, eu tenho as condições favoráveis, propícias, para que eu tenha uma vegetação chamada de vegetação mediterrânea. Professora, na Ásia, onde é que vai ter esse tipo de vegetação? Principalmente no Oriente Médio, aqui, ó. Essa partezinha do mapa vermelho, eu vou ter essa vegetação mediterrânea. E aqui eu vos apresento, né, um slide com uma imagem real do que é a vegetação mediterrânea. Real assim, né? Real, mas com muitos efeitos também. Vamos combinar. Tá maravilhosa essa imagem. Outro tipo de vegetação que se desenvolve é a vegetação do tipo arbóreo, né? Uma vegetação bem tropical, ali, principalmente ali na Índia, onde tem as monções asiáticas. Então, vai se desenvolver uma vegetação de porte alto, uma vegetação que eu chamo de arbórea. As condições climáticas, por ter muita chuva, né, ser quente também, vai desenvolver esse tipo de vegetação. O clima polar, o clima siberiano, lá no norte da, da Ásia, vai desenvolver uma vegetação chamada de tundra. Então, vejam esse mapa aqui. Esse número 7 aqui, ó, é um número muito importante, cada um desses números, né? Porque eles representam um tipo de clima. Consequentemente, vai mostrar o tipo de vegetação. Então, no clima polar aqui, qual é o tipo de vegetação que eu vou ter? Uma polar? Gente, no clima polar eu vou ter a tundra como vegetação. Anotem aí, tundra. No clima tropical úmido, eu vou ter florestas tropicais ou equatoriais. Ali na Índia, número 2. Alguém manda um oi no chat para mim conseguir abrir ele, por favor? Vou dar um oi. Obrigada.
Isso, é a tundra, Emily. Está corretíssima. Então, o número 7 é a tundra. No número 2, eu vou ter aqui uma floresta tropical equatorial, porque vai se formar com aquele clima que chove bastante. É exatamente aqui que eu tenho as monções asiáticas, que eu tenho aqueles invernos secos, mas os verões bem chuvosos. O clima desértico ele vai ficar aqui, ó. Olha onde é que vai ficar o clima desértico, esse 4. Atrás da Cordilheira do Himalaia. Então, por que vai ficar atrás da Cordilheira do Himalaia? Ou, né, aqui os ventos eles vão soprar do Oceano Índico, do Oceano Pacífico para o continente. Esses ventos que vão soprar aqui, ó, do Oceano Índico, ele não vai conseguir passar o vento carregado com umidade, ou seja, com água no estado gasoso. Não vai passar, porque essa cordilheira impede. Então, retém essa água aqui, consequentemente, aqui tem um acúmulo de água muito grande, precipita muito, e aí a Índia é um lugar muito chuvoso, né? Tem um clima, a vegetação a vegetação de clima chuvoso e o clima bem chuvoso mesmo, um clima tropical úmido. E enquanto do outro lado da Cordilheira do Himalaia eu vou ter um clima desértico. Alguma dúvida até aí? Não. Não, tá de boas, né? Então, aqui na Cordilheira do Himalaia eu vou ter um clima de montanha. Eu também vou ter uma vegetação de altitude. Ou seja, uma vegetação que vai se desenvolver aqui em cima. As condições dessa cordilheira vai gerar um tipo de vegetação diferente do restante do continente, do restante dos outros climas, influenciada principalmente pela altitude. Então, deixa eu mostrar para vocês agora o que é a tundra. Vamos no meu slide. Opa, aqui. Então, a tundra é essa vegetação. É uma vegetação formada por musgos e líquens e que é adaptada a temperaturas extremamente baixas. Aqui é o clima árido, né? Eu vou ter na Ásia Central, naquela parte ali onde eu vou ter deserto, por causa da baixa precipitação. Eu não vou ter muitas chuvas ali. As temperaturas são baixas no inverno. Eu tenho também amplitude térmica aí muito intensa dentro desse clima, porque é influenciada pelo continente. Até aí alguma dúvida? Não. Não? Não. Não. Ok. Só um minutinho, tá, gente? Vamos tentar aqui. Hã? Eu tô gravando a aula já. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a Oceania. Então, nós estudamos que a Oceania ela se divide em um conjunto de ilhas. Nesse continente ela é formado por um conjunto de ilhas, entre as quais se destacam, né, 3 grandes conjuntos, que são a Melanésia, a Micronésia e a Polinésia. Dentre desses 3 nomes que eu falei para vocês, a Melanésia é a que se destaca por ter um conjunto maior de ilhas, ou seja, as maiores ilhas do continente Oceania estão na Melanésia, anotem isso. A Manaís, o que que eu não As vi? maiores ilhas do continente, no caso Oceania, estão localizadas na Melanésia. Melanésia, né? Melanésia, isso aqui ó o nome. Pronto. Bem, com relação à Europa, né, nessa questão da Oceania, a gente viu que a Oceania, lá na Austrália, né, tem aqueles geossinclinais, que é aquela forma, né, de relevo que nós estudamos. Vimos também que lá nós temos a Austrália como a maior porção de terra insular do continente,
Nós temos a maior porção de terra é a Austrália, tanto que quando a gente fala sobre continente Oceania, a gente lembra de Austrália de imediato. Outra questão que eu vou cobrar para vocês na prova é sobre a Europa. Então, nós estudamos o continente europeu, estudamos os aspectos físicos, mas eu não vou cobrar exatamente os físicos, eu vou cobrar mais os aspectos econômicos da Europa, tá? Então, olha, nós vemos que dentro da Europa tem grandes potências. Dentro dessas potências, dentro do G7, que são as 7 economias mais desenvolvidas do mundo, 4 delas estão na Europa. Então, 4 dessas economias estão dentro desse continente, porque esse continente é um continente com países muito desenvolvidos. É um continente marcado pela primeira revolução industrial, lá na Inglaterra, no Reino Unido. É um continente também marcado por uma organização urbana bem interessante, bem legal. Eu tenho potências em vários setores. E dentre elas eu tenho, por exemplo, as que fazem parte do G7. Quais são os países que fazem parte do G7? Que são da Europa, né? Da União Europeia. Parece que é a França, a Itália e a Alemanha. Isso, e o Reino Unido. Então, coloque aí, G7, países que fazem parte do G7. E que são exclusivamente da Europa. Lembrando que não só, o G7 não é formado por países só da Europa. É a Europa, mas alguns outros países. Então, de imediato, eu quero que vocês foquem nesses 4 países. Alemanha, anotem aí, Reino Unido, França, Peraí. Itália. Reino Unido, França e Itália. Isso. França. Reino Unido e Itália. Isso aí, Emily. Mas assim, eu quero que vocês falem, como nós estamos falando sobre a Europa, eu quero que vocês prestem atenção dentro do G7, quais são os países europeus que estão dentro. Então, de 7 países que compõem o G7, que são as potências mundiais, 4 estão localizados dentro de um só continente, que é a Europa, ok? Dentro desses países, qual que se destaca na indústria automobilística? Itália. Itália. Automobilística? Eu acho que é a Itália, que tem a Ferrari lá, tem a Lamborghini e tal. Mais que a Itália, a Alemanha. A Eu não Alemanha, disse, Júnior. a Alemanha tem um destaque Cadê a gota? muito grande no setor automobilístico. Então, na verdade, olha, esses países, eles se destacam na sua indústria. Só que dentro de alguns países, algumas indústrias se destacam mais do que outras. Por exemplo, dentro da Alemanha, eu tenho o quê? Na questão econômica, o que é que se destaca? Indústria automobilística, extrativismo, vegetal ou animal, ou mineral, ou comércio. A Alemanha? Dentro da Alemanha, especificamente. Então é do lado automobilístico. Isso, a indústria automobilística. Então, Itália, Alemanha, França, Reino Unido têm destaques em várias produções. Mas a Alemanha, dentro do território da Alemanha, eu tenho como destaque a indústria automobilística, ok? Ok. Alguma dúvida até aí, meus amores? Não. Não? Não. Ótimo. Só um minutinho aqui para mim.